Vamos falar de espanhol? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e a mais uma explicação. E hoje a gente vai falar dos artigos e das contrações que existem na língua espanhola, que é bem importante, ainda mais que a gente fala português e algumas palavras não têm o mesmo artigo e algumas contrações podem parecer curiosas e não intuitivas pra gente. Os artigos são nada mais nada menos do que palavras que vêm antes de um substantivo, que é o nome de alguma coisa, e que eles vão fazer uma variação entre masculino, feminino, singular e plural. Então ele sempre vem antes para poder fazer essa marcação de uma coisa que ela é específica ou generalizada. Os artigos definidos que nós vamos ter são el, la, los, las. Esses artigos são para a gente poder especificar alguma coisa, ou se não, para a gente poder falar de alguma coisa que a gente falou antes e retomar esse tipo de informação. Existem alguns usos específicos para quando a gente fala de artigos definidos. Nome de oceano, mar, rio, cadeias de montanhas geralmente levam os artigos na frente. Como, por exemplo, a gente tem el Oceano Atlântico es vecino de Brasília, que tem esse uso na frente de Oceano Atlântico. Apesar de estar se perdendo o uso recorrente de antes de nome de países, cidades e regiões, o artigo definido ele também aparece antes, como o caso de Rioja ou Patagônia, que se coloca La Rioja ou La Patagônia. Dias da semana e também datas se utilizam com artigos na frente. Por exemplo, el sábado hay una fiesta, porque você está colocando o sábado, então vence então com o artigo na frente. Claro que isso vai mudar caso você está querendo dizer o dia como uma marcação ou uma informação de algo antes, como por exemplo, hoy es domingo. Palavras que também são mês, semana ou ano também você vai utilizar os artigos. Como por exemplo, você pode falar el mes que viene voy a la playa. Então você pode utilizar esse artigo para poder especificar. E aí volta também na outra explicação. Quando você tem essa marcação de tempo para você poder falar quando você vai fazer alguma coisa, não é necessário você falar o artigo na frente. Por exemplo, você pode falar volveremos em julho. Então você não precisa colocar el na frente. Para horas, também você vai utilizar os artigos definidos. Por exemplo, son las 9 ou se não, es la 1 de la tarde. Os artigos indefinidos do espanhol são un, una, unos, unas. Ele serve para a gente poder apresentar algo que não foi dito antes, ou se não, para a gente poder falar alguma coisa que ela não é particular ou necessária a ser específica. Em uma frase como, por exemplo, el hermano de Juan trabaja en una oficina del centro de la ciudad, eu não estou querendo especificar qual oficina que é, ou se não, se eu já disse qual delas que vai ser. Então, eu estou querendo dizer que é alguma, não há necessidade de especificar, mas o mais importante é falar que ele trabalha em uma oficina, é isso, pronto. E temos também o artigo neutro, que é o lo. Pelo problema de ser uma coisa específica do espanhol, não tem algo que seja tão próximo do português que vai ter que nem no espanhol. Então o que a gente vai ter que fazer é entender quando se usa em vez de ter uma tradução exata. E é tão curioso porque o lo ele pode trabalhar como um adjetivo, que é a informação de um substantivo, informação de alguma coisa. Ele pode trabalhar como um advérbio, que também ele vai ser quando é uma informação de uma ação ou uma informação de uma informação. E aí fica difícil. Ou ele pode ser uma oração inteira, ele pode ser uma frase inteira. Porém, uma coisa é certa, o lo nunca vai vir antes de um substantivo. É muito comum que a gente veja alguns erros, como por exemplo, colocar lo na frente de um nome de alguma coisa. Essa situação está errada. Então, por exemplo, quando a gente fala a palavra o cachorro, nós precisamos falar el perro e não lo perro. Porque a gente vai utilizar o lo não antes de um substantivo como um nome de alguma coisa. A gente sempre utiliza ele em outras situações. Como por exemplo, se é uma informação, ou seja, um adjetivo, a gente teria uma frase que seria lo importante para mí es participar deste congresso. Nessa situação, nós temos que o lo está na frente de importante. E aí que vai fazer sentido utilizar o lo. Em uma outra frase que ele funcionaria com um advérbio. No te imaginas o lo rápido camina Penélope. O que a gente vai ter? O lo ele está na frente de rápido. E esse rápido ele funciona como informação de camina. Isso faz com que ele seja, então, acompanhando um advérbio, que é uma informação de uma ação. E temos também, quando ele funciona com uma outra oração, que geralmente a gente tem a construção de lo que. Então, a gente pode ter uma frase, encontraste lo que buscabas, que vai fazer com que o lo ele apareça antes desse que. É geralmente uma construção bem normal de você encontrar o lo aparecendo. E as contrações que existem no espanhol são bem simples. A gente vai geralmente utilizar uma preposição com alguns dos artigos.
Uma preposição nada mais nada menos serve do que fazer com que a gente dê uma informação de ou um lugar ou um tempo. As mais comuns são que a gente vai utilizar as preposições a e de. Então a gente pode ter a contração de al, que vai ser a contração de a com o artigo ele. Como, por exemplo, na frase fuimos al cine. Então, se eu pegar esse al, eu estou nada mais nada menos do que falando a preposição a com também o artigo ele. E também temos o del, que vai ser a contração de de mais ele. Como, por exemplo, na frase que eu tenho, qual es la edad del niño? Só que essa contração não vai acontecer com palavras femininas. Então, por isso que a gente não vai ter um alá, ou senão a gente vai ter um dal. Por exemplo, vamos ter os casos de fuimos a la iglesia. Então, esse a com lá não vai ser contraído. Qual es la edad de la niña? Então, a gente não vai ter o dela junto. Vamos ter ele separado. E também, se a gente está falando do nome de alguma coisa, assim como no português, a gente não vai colocar junto. Como que nem na frase. El cambio de clima se debe a el niño. Então, a gente não vai falar al niño para a gente poder fazer a contração. Como El Niño é um fenômeno climático que ele tem esse nome, a gente não faz essa contração. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido tanto o uso dos artigos quanto o uso das contrações. Inclusive, ficou com alguma dúvida, você tem algum pedido, alguma reclamação, alguma coisa que você queria saber especificamente, escreve aqui nos comentários, por gentileza. E se você quiser continuar me ajudando aqui no YouTube, você pode se inscrever no canal. Você também pode curtir esse vídeo, você pode comentar uma reclamação, um elogio, um pedido, alguma coisa que você gostou no vídeo. E também mandar esse vídeo para alguma outra pessoa que também esteja estudando espanhol e possa ter essa dúvida ou queira também estudar espanhol. Se você quiser continuar estudando, tem também o meu Drive, que também tem apostila, tem material de estudo para você continuar os seus estudos de espanhol. E inclusive, se você quiser vir estudar comigo no meu curso, tem também um link aqui nos comentários para você aprender não só o que a gente está falando aqui, mas também de fazer exercícios específicos, você saber também da parte da cultura, da parte de pronúncia e estruturas, para que você se sinta mais confiante no espanhol. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por vocês terem assistido e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!